CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes aqui em FM 99.1 pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, e através dos aplicativos da CBN. Não há fronteiras pela internet. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo informações sobre o time do seu coração. Depois de uma espera de 17 anos, o Brasil volta a ter o melhor jogador do mundo. Vinícius Júnior foi eleito no prêmio da FIFA The Best 2024 ontem em Doha, no Catar, o melhor jogador de futebol do mundo. Ele é o 6º brasileiro a vencer o prêmio, lembrando que Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo e Romário já haviam conquistado o troféu anteriormente. Daqui a pouco, informações do Guarani, que anunciou o primeiro pacotão de reforços, apresentou o técnico Maurício Souza e tem mais 3 jogadores encaminhados para a temporada 2025. A dupla do Vitória, o goleiro Yuri Sena e o meia Daniel Júnior, além do atacante Dentinho, que estava no Brusque, estão próximos de um acerto com o Bugre. E a torcida do Real Madrid espera ter mais um motivo para festejar em Doha, no Catar. O atual campeão europeu disputa daqui a pouco, às 14h, no estádio Lusail, a final da Copa Intercontinental, em busca do 9º título mundial de clubes. E o desafiante da vez é o mexicano Pachuca, que eliminou o Botafogo e o Al-Ahly para chegar à final pela primeira vez no torneio. Daqui a pouco, informações também sobre o futebol paulista, as movimentações de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos no mercado da bola. Muita expectativa, principalmente no lado do Corinthians, que pretende anunciar mais um nome de peso. A gente atualiza sobre as chances de Pogba vir ao Brasil. Segundo o jornal português Record, a temporada de Arthur Jorge no Botafogo pode ser a última no Brasil. Isso porque o comandante português estaria a um passo do Al Rayyan, 8º colocado no Campeonato Nacional do Catar. A informação foi publicada hoje e as próximas horas serão decisivas para que o técnico campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores permaneça no Botafogo ou vá para o futebol do exterior. Arthur Jorge está passando férias em Portugal, próximo da família, depois da disputa do Intercontinental. E daqui a pouco, informações da Ponte Preta, que também está se movimentando no mercado depois da contratação por empréstimo do Pedro Villenha. Jogador que estava no Sport foi emprestado pelo São Paulo. A Macaca busca mais reforços nos próximos dias. Vitor Andrade não avançou e a tendência é que o jogador não reforce a Ponte em 2025. A Macaca também confirmou que se representa no dia 26 e vai fazer a pré-temporada fora de Campinas. O destino é a cidade de Bragança. E o Minas conquistou a primeira vitória no Mundial de Clubes Feminino de Vôlei disputado na China. Nessa madrugada, o time brasileiro venceu os Zamaleks do Egito por 3-0 pelo Grupo A, parciais de 25-17, 25-21 e 25-14. E agora mais destaques do mercado da bola. Fábio Chaib está chegando, atualizando informações sobre o mercado de transferências. Grande abraço para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes do CBN, Mercadão da Bola, especificamente sobre técnicos, né? Sobre técnicos. 3 times grandes da Série A ainda estão sem treinadores. No Vasco da Gama, Renato Gaúcho foi sondado, teve uma proposta para ele, mas ele recusou por questões salariais. O Vasco tenta fazer uma contraproposta para Renato Gaúcho e devem conversar ainda hoje. Já no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro se reuniu com o Luiz Castro, português,
apresentou o projeto para ele e agora uma resposta do Português é esperada nas próximas horas lá na cidade do Galo para definir o treinador e também já visando a temporada 2025. E o Grêmio se aproxima de um acerto com Pedro Caixinha, outro português que está sem clube desde a saída do Bragantino em outubro, viu, Julio? Maravilha, Fábio Scheib. Mandar um grande abraço aqui para Rafael Carvalho, meu professor de música, hein? Boa. Um dos grandes contrabaixistas, tecladistas, violinistas, tudo que puder imaginar. Grande Rafael Carvalho. E também um baita camisa 8, viu, Carlão de Freitas? Você que gosta de meias clássicos, bom dia pra você. Rafael Carvalho jogava muita bola na base da ponte. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN, bom dia Rafael Carvalho, é nome até de jogador. Você viu né? só? Olha, Julião, mudar um pouco aqui o protocolo, né, do futebol. É claro que ontem foi um dia recheado aí de emoção, né, pro torcedor brasileiro. Vinícius Júnior, enfim, acho que se fez justiça, né, por tudo que ele tem apresentado. Depois de muitos anos sem um brasileiro no topo, né, isso foi muito legal. Fora os outros prêmios, né, o menino Gui, que é um carisma, é um menino show de bola. Né, o Thiago Maia, a Marta. Aliás, Marta pode aterrissar no Parque São Jorge, hein? Olha só que atração para os próximos campeonatos. Mas eu queria falar um pouco do vôlei, cara. Já tem hora do vôlei, até quebrando um pouco o protocolo, Julião, mas que jogaço, cara. Que jogaço, que vitória maravilhosa do vôlei Campinas, do vôlei Renata. Bruninho jogando muito, de repente uma lesão no ombro, a gente espera que não seja nada grave, mas o tirou de quadro, tirou de combate. Mauricião Borges jogou muito também, mas teve ali um enfrentamento com o Darlan e acabou lesionando as costas, mas foi até o final e foi importante. Né, o Darlan do César é um monstro, né, cara? Nossa, que jogadorzaço. E vitória por 3-7-2, coloca Campinas momentaneamente na primeira colocação. Estava falando com o Pio, que transmitiu o jogo ontem. Tá com cara boa, hein? Tem o Cruzeiro pela frente, que é muito forte, né? É o candidato ao título, né? O potencial candidato, mas tá com uma cara boa esse Campinas versão 2024-2025. Muito bem, são os destaques aqui do nosso CBN Sports. Estou aqui olhando a tela da IPTV. Ronaldo Nazário, hein? O nosso fenômeno tá magro, hein? Eu gostei dele, Tá cara. uma afinada. Então, no R9. domingo eu estava acompanhando a despedida do Imperador e o Ronaldo foi entregar a munhequeira, né? Um gesto simbólico, a munhequeira que o Adriano usava tanto. Era uma marca do Adriano. E ele, tudo bem, é uma camisa preta, né? Que dá uma enganada. Mas gostei dele, gostei. Parece que um pouco mais fino em relação às outras ocasiões. Agora, essa confirmação de candidatura à presidência da CBF é uma ótima notícia para quem gosta de futebol. Agora, acho difícil, pouco provável que ele consiga, apesar do prestígio mundial que o Ronaldo tem. Mas, poxa, poderia dar certo. Né? Justamente nisso que eu queria chegar, né? O Ronaldo... Poderia dar certo. E o Ronaldo, ele vai começar a aparecer mais na mídia a partir de agora, né? A partir da candidatura oficializada à presidência da CBF. O Ronaldo tem muito a ver com a trajetória do Brasil. A gente sabe que CBF tem a questão política também, que é muito forte, mas o Ronaldo ele tem se tornado um personagem muito influente nos bastidores, né? Prestígio, né, Júlio? Junto à FIFA também. Que exatamente, com as confederações internacionais. Então, onde o Ronaldo ele é mais fraco é no relacionamento com as federações brasileiras. Que é o importante, né? Que é o que acaba definindo aí, mas a depender de como ele vai traçar essa carreira, politicamente falando agora, a presidência da CBF, eu acho que seria importante sacudir. Assim, a gente tem estado muito insatisfeito, né, com o que tem acontecido com a CBF nos últimos anos. O Brasil perdendo representatividade em cenário mundial. Uma desorganização, inclusive, na escolha dos técnicos. Tudo isso acaba refletindo dentro de campo. Quem sabe o Ronaldo não seja uma esperança. Evito também colocar muitas fichas, porque o Ronaldo dirigente não é o Ronaldo atacante, são situações diferentes, mas é um nome sempre muito forte. É um cara do futebol, né, Júlio? E isso traz realmente uma esperança. Acho difícil porque, certa feita, o Zico ameaçou. É claro que o Ronaldo tem um prestígio mundial um pouco acima do Zico. Não estou falando do jogador, tá, gente? O Zico foi monstruoso, talvez aí um dos poucos aí que conseguiu chegar perto do Pelé. Mas o Ronaldo ele tem um relacionamento mais estreito com figurões, né, do futebol mundial. Então talvez por esse prestígio dá uma certa esperança para ele assumir a CBF. É claro que como dirigente ele não é o Ronaldo fenômeno, né? É o Ronaldo Nazário.
mas eu acho que ele tem muito mais credibilidade, né, Júlio? Por isso fica aí um fio de esperança, o apelido do eterno Tele Santana, mas um fio de esperança para que o Ronaldo possa realmente assumir o comando da CBF, que desde sempre, ontem Fábio Scheib me alertava com muita precisão, esteve envolvida com corrupção. De João Avelange para cá, todo mundo tem um BOzinho. Quer dar um pitaco, Fábio, sobre o Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno que, entre os brasileiros, é o meu maior ídolo no futebol e acredito que para muitas gerações o Ronaldo também tem essa relevância de idolatria por tudo que ele fez dentro de campo pro Brasil e pro mundo, né? E não só para brasileiros, né, Júlio? Ontem eu tinha falado também sobre isso. No mundo inteiro ele é considerado o ídolo, né, dessa geração de 2000 para cá, né, até um pouco antes. O Ronaldo fez muita história e junto com ele, né, além de trazer o conhecimento que ele tem do futebol, trazer essa nova ideologia, esse novo trabalho, né, uma perspectiva mais de profissionalismo, vem junto o pacote, junto com ele, né, o pacote que engloba todo esse contexto do Ronaldo como um grande jogador, como um cara muito conceituado no futebol mundial, e a gente tem essa esperança de tornar o futebol brasileiro um pouco mais, uma gestão mais séria, né, do que atualmente, visando que a parte política da CBF é muito forte, mas justamente isso, né? Como se fosse, por exemplo, um estado, ou até mesmo uma prefeitura à parte, mas que cuida do futebol, né? Porque as atuações dos políticos acabam envolvendo muito mais a parte política, como o próprio nome diz, do que o esporte, do que o futebol. E o Ronaldo, nessa gestão que ele pode ter à frente da CBF, seria importantíssimo. Eu acho que o Brasil não pode perder essa oportunidade. Eu disse isso ontem, seria um marco aí, a mudança de filosofia da CBF. 11 horas e 17 minutos, então convido você, ouvinte, a participar da nossa jornada aqui do nosso programa CBN Esportes. Mande aí o seu comentário, sua mensagem para 99186-9070. Falando mais devagar, então, para você anotar aí, abre aí o seu celular, vai em adicionar contato, CBN Campinas 99186-9070. Pode mandar a sua mensagem que estaremos registrando aqui durante o CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. Sou de 11 horas e 17 minutos. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Norte e Sul tem excesso de veículos na saída da Avenida Orozimbo Maia, sentido Guarani. No sentido Taquaral, são boas as condições. Pela Orozimbo ainda tem lentidão na chegada à Rua Maria Monteiro, pela pista da direita, sentido centro, por conta de obras. Quem segue pela pista da esquerda
vai fazendo um bom caminho, o trânsito fluindo bem. No sentido oposto, tem lentidão na saída da Avenida Anchieta. Quem segue ali pela Avenida Brasil, reduz a velocidade na chegada ao Balão do Timbó, sentido Vila Nova. No sentido centro, tem excesso de veículos próximo à rua Frei Antônio de Pádua e mais à frente na saída da Avenida Barão de Itapura. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora às 11h20. Conheça o design esportivo do New City Hatchback, a versatilidade do Magic Seat e tecnologias com Honda Sensing e freio de estacionamento eletrônico. New City 2025. Escolha inteligente em todos os sentidos. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 21 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. A gente vai ter muita coisa para falar hoje aqui, né, durante o nosso programa, e vamos começar falando de Vinícius Júnior, né, comemorando aí Vinícius Júnior sendo o The Best. Era para ter a dobradinha, né, The Best mais bola de ouro, mas a gente já debateu bastante sobre a bola de ouro ter sido dada ao Rodri, e aí o Vini Júnior fica agora com o The Best. Então, um prêmio para cada. Vini Júnior ontem fez um pronunciamento emocionado sobre essa conquista, o 6º brasileiro a vencer o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo. Vamos ouvir então o The Best 2024. E fazer grandes coisas junto com eles na temporada. Quero seguir aqui por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. E no final eu não poderia deixar de agradecer o Flamengo, que foi o clube que me botou no campo, nas ruas, e onde eu cheguei aqui até hoje é grato ao Flamengo. E também agradecer a todos os jogadores da seleção brasileira e ao meu país, que sempre vem torcendo por mim e vem me dando muita força para eu poder seguir na minha luta. A torcida do Flamengo vai à loucura, né? Mas é importante o Vini Júnior ter essa gratidão. E que bom, né, Carlão? Que bom sim. que ele teve reconhecido aí esse momento importante da carreira dele, o Vini Júnior, que está ainda numa ascensão muito jovem ainda, e é uma das esperanças. A gente falava agora sobre Ronaldo, sobre a seleção. O Vini Júnior é uma das esperanças para o futuro do Brasil. Ah, sem dúvida, né? Eu acho que é o cara, né, que vai assumir a responsabilidade. A gente fala do Neymar, mas o Neymar precisa voltar a virar atleta, pelo menos. Então o Vinícius Júnior está na crista da onda. A gente cobra ele tecnicamente por render um pouco mais na seleção, e isso é evidente. Eu acho que até ele sabe disso, né? Até pelo tamanho dele, né? O que ele representa hoje no futebol mundial. Pô, você citou a lista aí: Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, Fenômeno, Kaká. E o Vinícius se junta a estes monstros sagrados. Algo que a gente sempre comenta aqui, né, de jogador, de provocar, tal, mas uma coisa também que me chamou a atenção, a gratidão, né, ele falar sobre o Flamengo, falar sobre o grupo de jogadores, os jogadores que atuam ao lado dele, sem falar a causa que é nobre, né, e a gente fala, infelizmente a gente fala sempre aqui, né, do que o Vinícius Júnior passa. Mas hoje acho que é um momento de alegria, é um momento de celebrar. Eu acho que eleva um pouco a autoestima do torcedor brasileiro, que anda tão triste, né, com tudo que tem acontecido na seleção brasileira. E é um marco essa vitória do Vinícius Júnior. Eu acho que só comprova a injustiça que foi no Ballon d'Or, não pela falta de qualidade do Rodri, muito pelo contrário. O Rodri é um baita jogador, é um dos gigantes, sim, do futebol europeu, mas eu acho que o Vinícius Júnior está numa prateleira acima, né, até pela alegria que ele passa ao torcedor, o estilo de jogo dele. Então é o momento de celebrar. E eu vi até uma chamada, confesso que não li a coluna, mas eu li a manchete do PVC, e algo que eu acho que pode entrar até num debate. A vitória do Vinícius Júnior mostra que a crise do futebol brasileiro, ela não é individual. Convenhamos hoje que o futebol mundial passa por uma crise individual. Tanto é que o Vinícius Júnior, né, agora um momento um pouco mais crítico, até impopular, mas ele não está na galeria, pelo menos no meu entender, de um Ronaldinho Gaúcho, de um Ronaldo Fenômeno, mas ele está hoje entre os melhores, né? Então isso mostra assim, que o futebol mundial já não tem Messis, Cristianos, Ronaldos, né, Gaúchos e tudo mais. Deu uma nivelada, né? Deu uma nivelada, né?
Então, por isso eu acho que dá para levar em conta isso que o PVC colocou, que a vitória do Vinícius Júnior mostra que a crise na seleção brasileira ela não é assim tão individual, não, até pelo nivelamento do futebol. Mas vamos falar de alegria, vamos falar aí de comemoração, de festa, né, deste menino carioca, flamenguista, né, e hoje brilha aí com a camisa do maior time do mundo, que é o Real Madrid. É isso, Fábio Scheib. Vini Júnior eleito, então, o melhor jogador do mundo, mas eu acho que faz muito sentido essa reflexão, que talvez seja... Aliás, os últimos prêmios, né, de melhor jogador do mundo, eles são prêmios mais contestáveis, né, com mais discordâncias do que o período de Messi e Cristiano Ronaldo. Nessa época de CR7 e Messi, a briga era dos fã-clubes, né? Sim. Não, porque tem que ser um CR7, porque ele fez. Mas não tinha uma 15 mil terceira gols, força, né? Uma via. Não, porque o Messi fez não sei quantos gols de esquerda, de direita. Então, eram a briga do lado Messi e do lado Cristiano Ronaldo. Hoje, você tem ali 5 nomes que você consegue facilmente defender como o melhor jogador do mundo, né, Fabião? Exatamente, depois dessa era dos ETs, né, tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo, que idolavam entre eles quem seria o melhor do mundo naquela temporada, agora os jogadores com o mesmo nível, podemos dizer assim também, se destacando aquele jogador que fez da temporada cheia de conquistas e glórias, como foi o caso do Vinícius Júnior ano passado, que levou o Real Madrid, foi o grande nome do Real Madrid, a conquista da Champions League. A gente sabe que isso é muito importante para essa votação, e diferentemente do que foi a Bola de Ouro, né, na França, que era só apenas jornalistas que votavam, alguns jornalistas podiam ter algum rancor, alguma coisa ligada ao Vinícius Júnior pela forma que ele se expressa, pela forma que ele trata as questões. Desta vez, o voto popular realmente deu ao Vinícius Júnior essa conquista tão esperada, né? Através do site da FIFA, os próprios capitães, também técnicos das equipes, acabaram votando no Vinícius Júnior, mais que merecido, né? O Vinícius Júnior fez uma grande temporada o ano passado no Real Madrid e hoje pode se consagrar mais uma vez como um expoente aí do Real Madrid nessa final contra o Pachuca, o Real Madrid tentando o 9º título. Eu acho que está em boas mãos. A gente cobra também, né, uma melhor atuação do Vinícius Júnior na seleção. A gente sabe que não depende só dele também. A gente sabe que o Brasil não está numa boa fase, mas seria muito legal ver o Vini jogando toda essa bola que ele joga lá na Espanha, na Europa, pela seleção brasileira, né? Sem dúvida, Fabião. O Jonathan Oliveira tá mandando aqui, ó, na minha opinião, o Ronaldo seria um bom candidato, porque ele entende de futebol e todos os trâmites. Lembrando que ele é um dos embaixadores do futebol brasileiro, junto com Kaká, Cafu, Roberto Carlos. De fato, nunca deixou a CBF, portanto, conhece muita coisa lá dentro. E ainda completa agora sobre o debate, né, da questão técnica dos melhores do mundo. Não é que os grandes jogadores se acabaram e que tecnicamente tem melhores jogadores em todas as posições, não só do meio pra frente como antes. Manda aqui o Jonathan, obrigado pela participação, viu, Jonathan? O Ednei de Santa Bárbara do Oeste. Apesar da CBF, uma entidade nefasta do futebol brasileiro, possuir o maior número de bolas de ouro do mundo, 6 jogadores e 9 no total. Manda aqui o Ednei. O Brasil ele é uma máquina de talentos no futebol, né? A gente tem passado por uma crise, por um período longo sem glórias, né, em cenários de seleção brasileira e Copa do Mundo, mas a nossa história mostra que nós sempre tivemos grandes talentos. Ontem a gente fazia aquela resenha no Arena, né, e o Eliel disse algo que eu concordo com ele, né? Eu acho que nesse período de 17 anos, talvez em 2015 o Neymar poderia ter vencido, né? Que foi aquela Champions do Barcelona contra a Juventus, sim, em que ele foi decisivo, marcou gol, mas foi na Champions seguida que ele faz aquele jogo histórico do Barcelona contra o PSG, em que ele assume a responsabilidade, até muito mais que o Messi nesse dia, mas a imprensa espanhola exaltou o Messi, mas o Neymar jogou muita bola. Eu acho que nesse período, 2015 e 2016, o Neymar poderia ter sido essa terceira via. O grande Neymar, o auge do Neymar é absurdo, absurdo também, Essa conquista do Vini é um alento também, né? Um alento para o nosso futebol, porque a gente, se for pensar em 2007, era justamente quando a seleção teve um melhor time, não teve sucesso em campo, mas era o melhor time no papel, quando o Kaká foi eleito o melhor do mundo, quando fazia o quadrado mágico ali com o Adriano, com o Ronaldo e com o próprio Ronaldinho Gaúcho também. Depois daquilo, a nossa seleção enfraqueceu bastante e agora é um alento, né? Ver o Vini Júnior ganhando, podemos
montar boas equipes novamente, né, Juliano? O Luiz Fernandes fala que realmente o Ronaldo é um nome de peso para a CBF e sabe enfrentar as adversidades e nos redirecionar aos objetivos a nível mundial. O Luiz Fernandes escreve aqui, mas a piada lá do nome de peso, falei com o Carlão aqui, o homem tá emagrecendo, velho. Tá emagrecendo. Ele é um tenista, né? E é um bom tenista. Hoje nem essas peladas de futebol, essas brincadeiras ele não participa, mas tem um torneio de tênis num puxadinho dele lá em São Paulo que é sensacional. Os meninos aqui de Campinas participam, os meninos, né? Mas Amoroso participa. Eu vi o Amoroso. Acho que o Elano também participa. O Kaká, né? Que não é de Campinas, mas também sempre participa. Panelinha também. Não dá pra entrar, né, Juliano? Fala, Júlio Nascimento. Manda um abraço pro Rei do Espetinho, Ivanildo. Ceará, grande Ivanildo Magalhães. Poesia. Um abraço pra você, Ivanildo, também pro Gustavinho. Eu vou parar de fazer promessas, Ivanildo. Eu tô ficando já... Não era hoje que a gente ia lá, pô? Mas... eu né? tenho que parar de fazer promessas. Tá ficando feio pra mim, meu Fábio Chad. Mas a vida é complicada porque ela é corrida. Congestionamento aqui na Kidaban por conta de comando. Manda aqui o Gramado. Tá subindo a Gramari. Um grande abraço pra você. Bom dia, CBN. Sobre o melhor jogador... Opa, tá na hora já. Empolguei aqui, Valmir Bortoleto. Daqui a pouco eu volto então com as mensagens 11h31. Repórter CBN. Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. O dólar comercial já é negociado a R$ 6,16, alta de 0,92%. O mercado financeiro tem a atenção voltada à votação do pacote fiscal do governo na Câmara. Ontem, os deputados aprovaram o primeiro projeto de corte de gastos. O texto cria gatilhos para o arcabouço fiscal, prevê o bloqueio de emendas parlamentares e permite a transferência de recursos parados em fundos para abater a dívida pública. Para esta quarta-feira, é aguardada a votação da proposta de mudança na regra do salário mínimo e do projeto que restringe o acesso ao abono salarial. Os investidores também estão atentos a decisões do Tesouro Nacional. O órgão cancelou o leilão de títulos públicos previstos para amanhã e decidiu fazer uma operação de compra e venda de papéis já emitidos. No exterior, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, deve anunciar o novo patamar dos juros do país. A maior parte do mercado espera um corte de 0,25 ponto percentual. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,75% aos 123.766 pontos. O euro vale R$ 6,46, elevação de 1,17%. O Conselho Nacional de Justiça afastou por 60 dias um desembargador de Minas Gerais suspeito de irregularidades no processo da 123 Milhas. Alexandre Victor de Carvalho teria solicitado cargos comissionados para parentes. Segundo a denúncia, ele negociou a nomeação da mulher e do filho como servidores fantasmas do Poder Legislativo do Estado. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, já informações da Ponte do Guarani. O Antônio Wilson, bom dia CBN, sobre o melhor jogador do mundo, tanto para time quanto para jogador. O Pachuca vai ser o segundo melhor time do mundo ou não? Não vai. Não dá. Não é esse parâmetro. Bom dia, Carlão, JN, Fábio, tamo junto, Charonal. Fábio, tínhamos o quadrado mágico. Hoje só temos o quadrado que não roda. Abraço, manda um abraço aí pro Danilo Palmeirense Sofredor também, grande Cristiano Salvione. Tá registrado aqui um abraço pro seu parceiro Danilo. Carlão, joguei muito futebol, mas não concordo com o Vinícius ser o melhor. E por que não tem outro? Vinícius
É touro, joga de cabeça baixa, só velocidade. Desculpa meu desabafo. Mas é aquilo Admiro que o Júlio, Pérez. mas o Júlio acabou de falar isso, né? E a gente está debatendo agora a questão técnica do futebol mundial. Antigamente não tinha a oposição, né? Você falava em Messi, Cristiano Ronaldo, não tinha uma terceira via. A oposição era quem torcia para o CR7 e quem torcia para o Messi. Ronaldinho Gaúcho, poxa, quem vai falar que ele não merecia? Romário, fenômeno, e tantos outros, né? Dessa vez não, dessa vez o futebol mundial realmente passa por uma, não é crise, eu acho que é uma tendência, infelizmente, né? Hoje a gente não tem mais aquele nome monstruoso, o Vinícius Júnior, pronto, 100% unanimidade, não. Tem gente que vai falar do Mbappé mesmo não passando por uma boa fase, o Modric já em fim de carreira, mas vira e mexe também está sendo citado, Bellingham, que é o cara da juventude, é Phil Foden, é o Haaland, né? Então, novos nomes, porém, são nomes questionáveis, né? Porque hoje, infelizmente, o futebol mundial, ele, por esse tactiquez, por essa até diminuição do campo, do espaço, ele virou muito físico, né? Então, esses jogadores nobres não aparecem mais. Por isso, o Vinícius Júnior, hoje ele é o melhor, mas realmente é uma votação que cabe muitos questionamentos, porque ele não é um nível fenômeno, um nível Zidane. Ele é um cara bom de bola, mas ele não é essa unanimidade. Mas hoje ele é o melhor, sem dúvida alguma. Bom dia, amigos da CBN. Ontem estava comemorando o aniversário do meu irmão Luiz, mas deu pra ver o jogaço de vôlei. Jogaço. O JP de Moraes, um olho na TV, o outro no copo, né, JP? Grande JP de Moraes. Boa, fez bem, pô. Nós esperamos com o prêmio Vini Júnior comece a jogar bola na seleção. Até agora ele não fez absolutamente nada. Rogério Pauletti manda aqui no nosso WhatsApp. Bora falar dos times de Campinas, gente. 11 horas e 37 minutos. As movimentações começam a acelerar, né? A partir desse momento, o Guarani anunciou os 4 primeiros reforços. Carlão e Fábio comentaram ontem aqui sobre a volta de 3 jogadores, né? O goleiro Gabriel Mesquita, o zagueiro Alan Santos e o meia Isaac, jogadores que já trabalharam com Pastana, já atuaram pelo Guarani, além do Caio Melo, chegando após passagem pelo Ipiranga. Hoje mais 3 nomes avançaram no Guarani, hein? O goleiro Yuri Sena, do Vitória, estava no CSA, jogou 8 partidas pelo CSA nessa temporada. Acredito que venha para ser o reserva, né, do Gabriel Mesquita, teoricamente, ou para acirrar a posição com o Gabriel Mesquita. Então o Guarani praticamente define os seus goleiros, porque vai com o Gabriel Mesquita, e Yuri Sena está chegando no Vitória, tem o Álvaro e o Fred Conte. Então o Guarani fecha a primeira posição para 2025, que é a posição de goleiro. O meia Daniel Júnior, também do Vitória. Daniel Júnior subiu com o Cruzeiro na Série B, foi contratado pelo Vitória em 2024, Vitória pagou $500 mil, não teve sequência no Vitória, foi emprestado para o América Mineiro, às vezes titular, às vezes reserva, agora chega também como reforço para o Guarani. Os dois, tanto o Yuri quanto o Daniel Júnior do Vitória, contratos por empréstimo. E o terceiro nome é o Dentinho. Esse nome que nós já mencionamos não é o Dentinho ex-Corinthians, não, Bruno Bonfim, né? Jogou com o próprio Ronaldo, inclusive, no Corinthians. Não é esse, não. Esse Dentinho é do Avaí, estava no Brusque, atacante também. Então são 3 nomes próximos ao Guarani, que devem aumentar aí a lista de reforços para a próxima temporada. São jogadores, assim, apostas, né? Eu acho que os que passaram pelo Guarani, eles geram uma expectativa maior, principalmente o Isaac, né? Me surpreendeu. Até pela Série C. Eu acho que o Campeonato Paulista ele é atrativo e eu acho que o nível de contratação, pelo menos nesta janela de abertura da temporada, vai ser um nível melhor do que a janela pré-Série C de Campeonato Brasileiro, porque um Paulistão pelo Guarani, ele não deixa de ser atrativo, né? Um campeonato valorizado, num clube que tem muita força, então por isso é interessante. O Isaac me surpreendeu porque um cara que subiu com o Mirassol, né? Não foi um titular absoluto, mas sempre estava ali, né? No grupo, né? No time comandado pelo Mozart Santos. Mas eu acho que foi a criatividade, porque o Isaac é um cara que tem um mercado numa Série B, né? E ele se interessou pelo Guarani, talvez por conhecer o ambiente, um cara que sempre foi regular com a camisa do Guarani.
E é destas contratações a que mais me chama atenção, me impactou positivamente, porque a gente fala em criatividade agora sem dinheiro e com uma competição deficitária pela frente. O diretor do Guarani, o cara do futebol do Guarani, vai ter que mexer os pauzinhos, né, para tentar contratar jogador de um nível aceitável. O Isaac entra nesta situação. Então gostei desse combo. O Isaac foi a contratação que mais me chama atenção. Eu tô percebendo, viu, Fábio, acompanhando um pouco dos torcedores nas redes sociais, aqui também pelo nosso WhatsApp. Os torcedores do Guarani começam a querer ficar mais confiantes, né, em relação a alguns nomes, como o Carlão citou, o Isaac, por exemplo, é o nome de aceitação, mas ainda entendendo que o Guarani tem um mercado diferente, né, do que teve no ano passado, por isso que algumas contratações vão precisar ser mais assertivas. O nome do Daniel Júnior, por exemplo, eu acho que é um nome interessante. Pela Série B, ele fez uma Série B muito boa pelo Cruzeiro em 2022. Né, mas ele era muito jovem na época. Só que aí sofreu um pouco com lesões, aí foi pro futebol russo, não deu certo. Foi pro Vitória, não conseguiu sequência. América não conseguiu sequência. Às vezes o Guarani tá olhando para esses jogadores que já mostraram em algum momento o talento, mas que estão em baixa, né? Acho que é um tipo de aposta também, né, Fábio? Exatamente. Ontem, com a chegada do Maurício Souza, agora a gente pode ter uma direção realmente como vão ser esses novos reforços do Guarani, essa nova tendência do Guarani. O Guarani vai ter que usar o Paulistão, isso não vai ser da melhor dos mundos, né? Mas vai ter que usar o Paulistão como base também para a Série C, que é o campeonato mais importante. Tem que fazer do Paulistão um Paulistão seguro aí para se manter nessa primeira divisão, mas vai servir como experiência também, como laboratório para ver que realmente pode vir. O Guarani está quantificando o elenco, não sei se é qualificando ainda, a gente sabe que os jogadores também aparecem para mostrar o seu valor no Guarani, mas vai ser neste nível de contratação, né? Jogadores que já têm alguma certa experiência, até jovens também, como o próprio Daniel lá no Cruzeiro, tem uma bagagem já, pode mostrar justamente no Paulistão essa nova ideia do Guarani para a temporada, né? O Pastana falou que tem 12 jogadores contratados, né? Então a gente vai esperar como vai ser esses novos reforços aí também, mas nada muito além disso. Como eu tô com o Carlão nessa, o Isaac foi a grande referência aí, pode ser um cara que leve o Guarani nessa temporada de 2025. Vamos ouvir então o professor Maurício Souza, apresentado oficialmente pelo Rodrigo Pastana e pelo presidente Rômulo Amaro, falando primeiro sobre o desafio em dirigir a equipe do Guarani. Boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma que é um sentimento de prazer imenso. Desde a primeira conversa que eu tive com o Rodrigo, eu senti muita verdade, muita vontade do clube realmente resgatar o lugar que é dele de verdade. Como você falou, a gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que a gente tem um árduo caminho pela frente, mas o que eu percebo é que é um clube completamente voltado, imbuído para esse objetivo, né? Isso traz para a gente uma confiança muito legal. Então, eu tenho falado algumas vezes que foi uma escolha mútua, né? O Rodrigo me procurou e eu aceitei, mais uma vez porque, além de entender a grandeza que é esse clube aqui, a verdade que existe nas pessoas. Então, eu acredito muito no projeto e acredito que a gente pode, sim, com muito trabalho, dar de novo alegria à torcida do Guarani. Muito bem, Maurício Souza também fala sobre a ideia de jogo do Guarani, já que a proposta do departamento de futebol era de encontrar um técnico com mentalidade ofensiva. Eu tenho uma vertente ofensiva, mas eu acredito que para você formar um time competitivo, você tem que se defender muito bem. Eu acredito que você, a partir de uma defesa forte, você vai construir muito mais ataque. Aprendi isso ao longo da minha vida. Mas eu gosto do meu time propondo, eu gosto do meu time sendo protagonista. Mas entendo que eu não vou conseguir isso em todos os jogos. Então, por isso, o equilíbrio. Minhas equipes, elas marcam bem e elas sabem jogar quando tem a posse. É isso que eu quero para a minha equipe, que ela entenda que no momento que ela não tiver a posse, ela vai ter que se defender bem, e quando ela tiver a posse, ela vai ter que jogar bem. Mas minha vertente de jogo é ofensiva. Eu gosto da bola, eu gosto de propor, eu gosto de o ritmo ser ditado pela gente. Eu acho que nós estamos num clube muito grande que é capaz de fazer isso. A gente é capaz de ter isso, de ter esse protagonismo, mas é preciso entender todas as fases do jogo. Vai ter um momento que a gente vai ter que se defender, e eu não tenho problema nenhum em baixar o bloco. O que eu não quero é que a minha equipe se descompacte. Ela tem que estar sempre compactada, seja em bloco alto ou em bloco baixo. Mas vocês vão ver uma equipe que vai tentar o tempo todo ter uma bola qualificada, não é uma posse pela posse, mas é uma posse que leve a gente ao terço final.
que seja impetuoso, que tente o tempo todo agredir o adversário. Essa é a ideia que eu sempre tive, é a ideia que eu vou tentar implementar aqui, e eu acho que eu vou conseguir. Então aí a apresentação do Maurício Souza, a gente deseja aqui uma passagem de sucesso, né, Carlão, para o Maurício, que terá muitos desafios em encontrar uma ideia de jogo estabelecida para esse Guarani, que em 2024 sofreu demais, principalmente por conta dessas mudanças técnicas. Sim, eu acho que desde 2016 é a temporada mais desafiadora do Guarani, né? Porque tem Série A e Série C, 2 campeonatos completamente diferentes. E você precisa priorizar a Série C, que é o pior campeonato. Então, realmente, vai ser muito difícil. O Maurício Souza tem que estar bem preparado. É um nome novo que surge no mercado, né? Teve a participação dele no Vasco da Gama, mas sem sucesso. Mas é um cara mais adaptado às categorias de base. Mas ele chega aí ao Guarani com esta responsabilidade. A gente espera que ele consiga se adaptar ao futebol paulista, né? Passou pelo Red Bull Bragantino, mas nunca teve essa experiência no futebol paulista. Num clube de cobrança, num clube que está ferido, né? Ou numa torcida que está angustiada. Então ele vai ter que ter muita resiliência e, claro, competência para comandar esse Guarani. Eu acho engraçado, mas aí não é só o Maurício, todos os treinadores, né? Eu gosto da bola, eu gosto do jogo jogado, eu gosto... Gente, todo mundo gosta do jogo jogado. Todo mundo gosta da bola, todo mundo gosta de um time ofensivo. Agora, você tem que adaptar. Executar é diferente. Executar é diferente até pelo material que tem em mãos. Se você tem uma equipe forte, você tem um Flamengo, por exemplo, você tem um Botafogo, é claro que você vai utilizar do jogo ofensivo, né? Porque você tem jogadores condizentes, jogadores qualificados. Né? Se você tem um time um pouco mais precatado, você se utiliza do jogo defensivo. O Simeone mostra isso no Atlético de Madrid com sucesso. A seleção uruguaia já conseguiu alguns sucessos em mundiais jogando de uma maneira retraída, que eu não sou contra, não. Eu acho que faz parte, é estratégico, né? Agora, algo que o Maurício falou e que é verdade, voltando a falar de estratégia, sim, você precisa ter uma defesa consistente para ter um ataque, claro, competente também. Mais uma vez, eu uso o Botafogo como exemplo. Pô, a zaga do Botafogo era sensacional, com o Barbosa, com o Bastos, né, jogadores importantes, jogadores que quando precisaram defender, né, o Botafogo, aliás, quando precisou se defender, defendeu com muita qualidade e não deixou de lado o aspecto ofensivo, né? Então, tudo é estratégia. O Guarani montando uma defesa consistente, claro, gente, estou falando do Guarani para a Série A1 e Série C, né, não é o Botafogo, né? Mas o Guarani montando uma defesa consistente, né, essa espinha dorsal da primeira linha junto com a parte defensiva do meio-campo, eu acho que se der certo, se der um caldo, se der um entrosamento, eu acho que a parte ofensiva aparece. A gente espera que dê muito certo e que o Maurício possa conduzir aí, como ele disse também, o Guarani ao lugar que ele merece, que é uma Série A1 saudável, né, sem tanto susto, com classificação de preferência, e uma Série C com acesso. Eu acho que é isso que a gente espera em se tratando de Guarani Futebol Clube. 11 horas e 48 minutos. Na volta, informações da Ponte Preta também, com novidades da equipe da Macaca. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. E o Vôlei Renata venceu a 6ª partida seguida na Superliga Masculina. Ontem um jogaço contra o SESI Bauru fora de casa. Uma vitória por 3-7-1. Parciais de 21-25, 25-22, 25-23, 23-25, 15-13.
um jogaço com o resultado. O time do técnico Horácio de Leu assume provisoriamente a liderança, né? Com 24 pontos, o Cruzeiro, que tem 23 e 2 jogos a menos, enfrenta o Blumenau fora de casa quinta-feira, na sequência da rodada 11. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar da Ponte Preta e já vamos direto aqui com mais uma sonora do presidente Marco Antônio Eberlin, em entrevista ao grupo EP, ao repórter Diego Alves. O Eberlin falou sobre os erros de 2024, né? Já nessa reflexão do que não fazer, o que não repetir, o que mudar em 2025, é preciso entender também onde o clube errou nessa última temporada. Talvez um erro nosso de planejamento de não ter substituído o treinador em uma certa altura do campeonato, né? E a dificuldade hoje de você poder verificar a personalidade do atleta para jogar na Ponte Preta. Ponte Preta é um verdadeiro Corinthians do interior. O jogador tem que vir aqui aliado à qualidade técnica a ter uma personalidade muito forte, porque se cobra muito aqui. Muito, muito, muito. E a maioria, você não tem como medir isso no atleta. Você pode até pedir informação para um treinador e tal, mas se for um jogador que já passou pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro, muito que bem, né? Pelo Flamengo. Agora, jogadores que jogarem em equipes de menor expressão, a hora que vem para o Moisés Lucarelli, a hora que vem para a cidade de Campinas, a hora que vem enxurrada das redes sociais, as famílias deles começam a ler as redes sociais, né? Numa derrota eles são linchados. Então tem muitos jogadores que não conseguem assimilar isso, né? E você viu um primeiro turno onde não perdeu em casa. Quando vieram as primeiras derrotas em casa, o time começou a encolher com medo de jogar também. É nítido isso, tá? A Ponte parece que jogava até mais solto, apesar de não ganhar, mas fez um jogo contra o CRB lá mais solto, ganhou o jogo, estava no jogo lá até os 40 com o Mirassol, com o próprio Vila lá em Goiânia. Nós tivemos a expulsão, mas também estávamos no jogo. Agora, quando passou a jogar no Majestoso, sentia demais. Então, no passado era diferente. Jogar dentro do Majestoso era um averejo muito grande para a Ponte. Então, hoje a gente tem que cada vez mais selecionar o perfil do atleta para que venha jogar aqui. Eu acho que esse rebaixamento se deu a parte financeira, as disponibilidades do Transferban e também a perfil de atletas e a substituição do treinador que precisava ter feito um pouco antes e eu não fiz, e aí é um erro maior do presidente do clube. Tá, então, né, a reflexão do Eberlin, claro que essa frase chama atenção, né, sobre a comparação com o Corinthians, né, Fábio. A Ponte é um clube, de fato, que o jogador ele tem que ter uma entrega maior, né, a cobrança é maior, só que não adianta só se apegar a isso, é preciso montar também um elenco agora com qualidade e com perfil de um Campeonato Paulista e principalmente de uma Série C, que é um campeonato extremamente traiçoeiro, Fábio Xavier. Exatamente, Júlio. Eu acho que essa declaração do Eberlin mostra bastante também que a Ponte Preta tende a ter jogadores um pouco mais aguerridos nessa próxima temporada, pelo menos é o que ele diz, né? Jogadores que, quando ele fala do Corinthians, eu entendo que sejam jogadores que joguem assim no ritmo da torcida, né? Joguem para a torcida também, mostrem garra e raça dentro de campo, como a Ponte sempre foi caracterizada por isso. E a Ponte tentando, então, nessa Série C, ser um time mais pegador, assim podemos dizer, né? Mas quando ele fala que as redes sociais podem influenciar bastante, isso, infelizmente, é a nova tendência do futebol, né? Em todos os sentidos, né? Não só na Ponte Preta, como em todos os clubes, o jogador ganhando o que ganha, tendo essa responsabilidade que tem que estar alheio a isso e saber tirar de letra, né? Eu sei que é difícil receber críticas, receber comentários até injustos nas redes sociais, mas faz parte da modernidade, não só do futebol, como em todas as áreas da vida.
E acho que a Ponte Preta tem que deixar um pouco isso de lado, né? Mostrar realmente, fechar o grupo com ele. O Eberlin algumas vezes já citou redes sociais. Eu acho que é um erro dele isso, porque isso é da nossa sociedade hoje em dia, né? Ficar julgando essa culpa justamente nas redes sociais, em comentários de torcedores, não pode ser parâmetro para a equipe dentro de campo, viu, Júnior? O Eberlin tem ele liga muito para a rede social, né? E ali, hoje a rede social totalmente contrária à gestão dele. Isso é óbvio, até por conta dos resultados recentes. E é importante se identificar muito bem, Carlão, os erros de 2024, que não foram poucos, para tentar fazer um 2025 de recuperação. Cara, eu vou falar pra você, Júlio, de todas as entrevistas que eu já acompanhei do Eberlin, em outras emissoras também, em entrevistas coletivas, eu acho que essa pincelada que ele deu, né, pro nosso Diegão, para os amigos do GE, acho que foi uma das mais coerentes. Tanto é que fora do ar até disse, poxa, o Eberlin, o diagnóstico ele tem. Ele tem em mãos o diagnóstico, os problemas que culminaram com o rebaixamento da Ponte, né? Quando ele fala comparar com o Corinthians, é porque, claro, a Ponte não é um Corinthians, muito longe disso, mas é um clube popular, né? É um clube que a torcida é muito fanática, é uma torcida que deseja ver o jogador raspando o bumbum no chão. Eu lembro certa feita, em 97, cara, o melhor jogador da Ponte era o Marcelo Borges. O Marcelo Borges era um jogador nobre, jogador de passe, de toque, de gol de falta, esses meias que a gente gosta tanto. E aí na festa do Náutico, né, contra o Náutico, um torcedor foi pro Marcelo Borges: Marcelo, a Ponte subiu! Você deu carrinho, você lutou muito hoje! Aí o Marcelo Borges olhou assim, eu tava meio que perto dele, ele falou assim: cara, eu fiz gol olímpico, eu fiz gol de falta, eu dei passe pra marcar gol, o torcedor veio me falar que eu dei carrinho, né? Então essa é a característica do torcedor da Ponte, é um torcedor carente, né? Então ele quer se sentir representado dentro de campo. Agora, sem dinheiro, né, o time arrebentado, os jogadores que vão chegar aqui para vestir a camisa da Ponte são jogadores de um nível abaixo, ou seja, eles não vão aguentar a pressão, né? Então a Ponte ela só vai ter um upgrade, só vai qualificar o elenco, né, com a criatividade agora, sem o dinheiro, mas para montar uma boa equipe, para ter uma boa campanha no Paulistão, aí vai gerando, né, começando do zero, para voltar a ter uma equipe competitiva, uma equipe de nível, uma equipe com jogadores que não sentem a pressão, né? Porque a torcida da Ponte realmente ela é exigente, ela não é a Gaviões da Fiel, mas é uma torcida exigente, é uma torcida que cobra, no mínimo, ser representada, algo que nos últimos anos ela não tem sido, né? Claro, algumas exceções, mas ela não tem sido representada dentro de campo pelos jogadores que estão vestindo a camisa da famosa Nega Véia. É isso aí. Rapidamente aqui, antes da gente fechar o nosso CBN Esportes de hoje, a Ponte já são 7 contratações, né, com o Pedro ontem sendo emprestado pelo São Paulo. 7 jogadores contratados pela Ponte. Parece que não vai lograr êxito, já diria o repórter que volta amanhã. Sobre o Victor Andrade, né? A negociação não está avançando com o Victor Andrade, então dificilmente teremos um acerto aí do Victor com a Ponte, mas as negociações estão caminhando. E a Ponte já definiu também a data de reapresentação. O time volta aos treinos dia 26, logo depois do Natal. E na primeira semana de janeiro, a Ponte vai para Bragança Paulista. E fica lá até o começo do Paulistão, né? De Bragança, viaja direto depois para Novo Horizonte, aí larga para o Campeonato Paulista. Vai ser um período importante, até porque a pré-temporada esse ano é menor, gente. Vamos lembrar que o campeonato começa no dia 15. Então, os times se apresentam no dia 26 até o dia 2, 3, 4 de janeiro. Por conta da pausa para o Ano Novo, essa primeira semana é inteiramente física. Avaliação física. E as 2 primeiras semanas, os treinos são mais leves, né? Então você tem pouco tempo aí para criar química entre técnico e elenco, principalmente nos casos de Guarani e Ponte, onde você está mudando mais da metade do elenco, e são 2 novos trabalhos, né? Então os 2 times de Campinas vão sair da cidade. O Guarani vai para Lindóia. Lindóia ou Águas de Lindóia agora, hein? Um dos 2, mas eu vou... amanhã eu confirmo. Amanhã a gente confirma. Eu acho que é Águas de Lindóia porque foi o último destino do Guarani no ano passado, e a Ponte, essa sim, vai para Bragança Paulista.
Rapidinho aqui, as últimas participações. O Emerson Dias, eleição do Vini Júnior pelos próprios jogadores. É um tapa na cara dos racistas. O Antônio manda aqui, eu de novo, Vinícius Júnior jogando no Porto seria a melhor do mundo. Manda aqui o Antônio, a mensagem pelo nosso WhatsApp. Um abraço pra Juliana também participando aqui com a gente. O Léo tá dizendo que o Guarani vai pro hotel do Oscar. Então é Águas de Lindóia. Então é Águas de Lindóia, ali na divisa com o Sião. Monte Sião. Exatamente. Valeu, meu caro Léo. Obrigado pela sua participação, sempre muito atento aqui às nossas intervenções. Bom, gente, 4 horas então tem Arena, certo? E amanhã a gente volta para repercutir ainda mais sobre as movimentações de mercado de Guarani e Ponte e também atualizar o campeão da Copa Intercontinental, hein? Tem algum palpite, Carlão, para hoje? O Real Madrid vence, vai ser campeão. Com facilidade, né? Não digo facilidade, mas aquela 2-0, sem tanto susto. E aí, Fábio Chad, tem palpite para hoje? Tô com o Carlão também, Real Madrid. Acho que não vai ser uma barbada, assim, mas vai ser mais na velocidade 60, assim, sabe? Não vai jogar inteiro, mas vai fazer o jogo ali, fazer o resultado e depois tirar o pé. 2-0. Grande Fábio Scheib. É isso, gente. Então amanhã a gente está de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.